da igreja a abrir a palavra do Senhor em Neemias. Última pregação de Neemias nessa série começou desde janeiro. Hoje a gente encerra essa série de mensagens. Domingo que vem estaremos falando sobre família. Neemias capítulo 12. Irmãos, nós leremos a partir do verso 27. Por isso, eu peço a atenção dos irmãos, que serão 20 versículos do 27 ao 47. Atenção dos irmãos, porque é uma leitura longa. E ao fazermos essa leitura longa, eu desafio você a 3 aspectos de você remover do texto. Quais aspectos você destacaria? Eu separei 3. Eu quero que você identifique eles no texto durante a leitura. A partir do verso 27, Neemias 12. A dedicação das muralhas. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria. Louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como Bet-Gigal e dos campos de Geba e de Asmavet, porque os cantores tinham edificado para si aldeias dos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes, os levitas, purificaram a si mesmos, depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre as muralhas e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá: Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matatias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azael, Milalai, Gilalai, Maí, Netanael, Judá, Hanani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. E à entrada do portão da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde as muralhas se elevavam por sobre a casa de Davi, até o portão das águas, lá do leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Hananel, pela torre do Sem, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo, os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elionenai, Zacarias, Hananias, iam com as suas trombetas, e também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonã, Malquias, Eulão e Ezer. E os cantores se faziam ouvir sobre a direção de Jezraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus havia enchido de alegria. Também as mulheres, as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas dos campos, os arredores das cidades, as porções designadas para a lei, para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executaram o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam o seu serviço, segundo o mandado de Davi e seu filho Salomão.
Pois já no passado, nos dias de Davi e Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor em ação de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam os cantores e aos porteiros as porções de cada dia. Também consagravam coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Bom, vamos orar para ver o que Deus tem para nós essa noite. Que o Espírito Santo nos direcione. O que Deus quer falar comigo e com você por meio desses 22 versículos lidos, se a gente considerar o próprio 27 e o 47. Vamos orar então. Pai, estamos aqui diante do Senhor e pedimos a misericórdia do Senhor para que o Senhor fale conosco. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, a direção do Senhor nos guie e a aplicação do Espírito de Deus possua cada coração. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, e assim oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o tema da nossa pregação é um grande evento que nos enche de alegria e de louvor. Eu acho que de alguma maneira todos nós já tivemos algum grande evento na vida. Um casamento, a formatura de um filho, o nascimento de um filho, enfim, uma viagem que você tinha muita expectativa. Grandes eventos trazem alegrias, louvores para nós. E nesses grandes eventos a gente pede para que tudo dê certo, né? A gente ora para que não haja nenhum imprevisto na viagem, para que meu filho não nasça com algum problema, para que o meu casamento dê certo, para que a minha viagem não chova no dia que eu chegar na praia, para que o meu filho forme na faculdade e seja bem sucedido. De alguma maneira os grandes eventos nos movem. E aqui é um grande evento. Um grande evento que aparentemente parece não ter acontecido diante dos seus olhos. Mas por quê? Porque no verso 27, a primeira palavra que a gente vê é na dedicação. Essa é uma palavra hebraica, que nessa conjunção na dedicação é uma palavra só. Você vai lá olhar no texto. Mas para a gente entender dedicação, a gente acha que é uma palavra no português, é um verbo, né? Vamos me dedicar. Você tem que ser mais dedicado, vai se dedicar na prova. Mas aqui não é um verbo. No hebraico isso aqui é um substantivo. E esse substantivo que significa literalmente uma cerimônia dedicada a um propósito. Não é legal quando a gente escava o texto bíblico? Eu até estudar esse texto eu não sabia disso. Talvez você lendo em casa, você ia pensar, poxa, na dedicação. Você ia pensar, o que é na dedicação? Então essa cerimônia, irmãos, que tinha esse propósito, mostra que Jerusalém estava debaixo de escombros há mais de 100 anos. Agora, depois desses 100 anos, com a volta deles do cativeiro, Neemias restaurando aquelas muralhas, essa reconstrução, lembre-se, não foi só física, ela é uma reconstrução também espiritual. Havia uma cerimônia muito grandiosa, porque aquela obra terminou. Mais ou menos igual a cerimônia que a gente fez ontem de abertura da igreja, né? Uma grande festa, uma grande cerimônia. Mas nós estamos na cerimônia de começo, de recomeço, de início. Aqui, Neemias, de alguma maneira, ele está num recomeço também, início de uma nova fase do povo de Israel. E aqueles muros representavam a unidade, um só povo. Eu quero convocar você que veio aqui essa noite, irmãos, a ter paciência conosco, porque aqui, essas muralhas que estão sendo reconstruídas nessa igreja, é tijolo por tijolo. Nós vamos ter que ter paciência de reconstruir esse lugar. Nós vamos ter que ter paciência, você vai ter que ter paciência comigo, eu vou ter que ter paciência com os irmãos, para que cada tijolo reconstruído nessa igreja seja uma etapa. As coisas na obra de Deus não são no estalar de dedos. De repente a gente gostaria de ver a igreja já cheia, equipe diaconal toda funcionando, presbíteros, salinha das crianças, louvor completo, mas não é assim uma reconstrução. Envolve unidade. E essa unidade chegou quando Neemias convoca. E ele convoca o que, irmãos? Procuraram os levitas de todos os lugares onde estavam morando. Início do verso 27. Neemias então convoca as pessoas, os levitas que estavam nas aldeias próximas a Jerusalém, nas zonas rurais aos seus arredores. E essa liderança unida do povo trouxe alegria. O meu desejo, irmãos, é que você seja um cristão alegre.
Porque a alegria parece que é uma coisa do mundo e a tristeza é coisa de crente. Já reparou isso? Parece que o mundo se alegra e o crente é triste. Parece que para eu me alegrar, eu tenho que estar na festa, na balada, na pecuária, no Lollapalooza, e lá eu vou ser feliz. Lá no Rock in Rio eu vou ser feliz, no show da Lady Gaga eu sou feliz, mas dentro da igreja eu sou triste, a minha vida cristã é triste, e o meu passado e o presente é triste, e parece que eu só vou me alegrar quando vier a eternidade. E nos 22 versos que a gente leu, essa dedicação, esse evento, ele acontece, e eu separei 3 eventos fundamentais, eles são repetidos: alegria, louvores, purificação. Isso tudo está resumido exatamente no verso 27. Ele fala que nesse dia da dedicação, lembra que dedicação é um evento, as muralhas de Jerusalém procuraram os levitas de todos os lugares onde estavam morando, para vi-los fazer a Jerusalém, a fim de que fizesse dedicação, ou seja, essa cerimônia, né, com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. E aqui, irmãos, na verdade eles estão reunidos exatamente para se alegrar, para louvar e para se purificar diante de Deus. Apesar do texto não ter aparecido purificação, nós vamos ver isso mais adiante. E o primeiro evento então que você precisa lembrar é que no grande evento da sua vida, nesses grandes eventos, o povo expressou alegria, alegria. Vemos isso no verso 27, acabamos de ler. 43, que diz que no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios, se alegraram, verso 43, porque Deus havia enchido eles de alegria. A alegria era tão grande, irmãos, que no final do verso 43, mulheres, crianças se alegraram de modo que a alegria poderia se ouvir de longe. Imagine você estar no lugar e se ouvir gargalhadas, risos e alegria de longe. No verso 44, a parte final, mostra que porque o povo de Judá estava alegre, por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, alegria novamente. Portanto, a vida cristã é uma vida cristã alegre. E essa celebração, irmãos, mostrava que essa expressão deles era tão natural que eles não conseguiram se conter. Sabe aquela alegria quando você encontra alguém de um grande evento, vai no churrasco, você tem uma alegria tão grande que você não consegue se conter? Mas é interessante que ateus sempre acusam os cristãos de não ter resposta para a origem do mal. O ateu fala isso: não, mas espera aí, onde que é a origem do mal? Por que o mal existe? Por que Deus permite o mal existir? Eles nos acusam disso. Mas a Bíblia de fato não responde a origem do mal, irmãos. Mas quando você vai falar para um ateu, tá bom, você não consegue responder a origem do mal, eu também não consigo, mas eu quero te explicar então, qual que é a origem do bem? Qual que é a origem da alegria? Pergunte para um ateu. Qual que é a origem das coisas boas? Ele não vai ter resposta. Ele vai tentar responder por causa da ética do homem. Ele vai tentar responder porque desde os homens primitivos ele sabe o que é bem, o que é mal. Mas eu falo, então se essa é a origem do bem, não seria também a do mal? Mas nós temos a resposta da origem da alegria. A alegria das coisas boas, a origem das coisas benéficas está no Senhor. E é interessante que eles não assumem isso, de que a origem das coisas boas está no Senhor. Portanto, a sua alegria tem origem em Deus. A sua alegria no Senhor não reconhece limites físicos ou idade, como a gente viu mulheres, crianças, idosos cantando sons de comemoração. E essa palavra alegria é buscada, irmãos, por toda a sociedade. Se você está aqui é porque talvez você queria que a sua alegria fosse aumentada. Se você tomou uma decisão na sua vida de casar ou não casar, de viajar ou não viajar, de formar ou não formar, é porque você quer a sua alegria um pouquinho aumentada. Se você quer trocar de emprego e ganhar um pouco mais, você quer a alegria mais aumentada. E todos querem um pouco de alegria. Quem está no hospital quer mais alegria. Quem acabou de receber uma notícia triste quer mais alegria. Uma criança que tem um momento alegre, ela quer continuar na alegria. Quem perdeu um ente querido gostaria de consolo e alegria. E essa corrida por alegria a gente vê nas redes sociais. Pessoas comuns buscam freneticamente alegria.
Publicações na internet têm uma ânsia de mostrar que você está alegre, né? As pessoas querem publicar alegria no seu Instagram, querem publicar que estão felizes com seus maridos, querem publicar que estão felizes na praia que estão, que não choveu, que não deu nada errado, que a conta não foi cara. Mas essa alegria que a gente tenta expressar, irmãos, muitas vezes ela é carnal, mundana, passageira. E pior, ela não é só mundana e carnal e passageira, ela passa longe de Deus. Uma alegria fincada nesse mundo, uma alegria completamente secular. Mas a alegria separada de Deus, irmãos, é passageira, mundana e vil. Eu quero falar brevemente do que a Bíblia fala de alegria. A primeira que a gente viu de alegria é o texto que o nosso irmão Marciano leu. Ela diz: alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, não se assuste, alegria na Bíblia é um mandamento. Se você não está vivendo uma vida alegre, você está em desobediência. Eu não falo isso como heresia, eu falo isso de verdade. Você fala assim: pastor, mas como que eu vou me alegrar? Eu estou doente, fisicamente falando. Pastor, como que eu vou me alegrar? O meu filho está mal, meu filho não me obedece. Pastor, como que eu vou me alegrar se o meu casamento está destruído? Pastor, como que eu vou me alegrar se a minha avó está na UTI? Se eu estou passando fome, se eu estou desempregado? Pastor, como me alegrar? E esse mandamento, irmãos, na verdade, não fala de circunstâncias. Em primeiro lugar é isso. Você precisa entender que a alegria, por mais que estejam manchas sombrias, circunstanciais na sua vida, essa alegria não está nessa circunstância. Eu não estou menosprezando a sua situação. A ideia não é fazer diminuir a sua dor, o seu sofrimento. A ideia é dizer: a sua alegria não está nisso, neste grande evento. A sua alegria está numa pessoa. E quando ela está numa pessoa e ela é não circunstancial, por mais sombras que estejam ao seu redor, você vai viver a alegria de Deus. Porque a marca da alegria é distinta do povo de Deus. Nós podemos sim passar por momentos tristes, é claro, todos nós já passamos, vamos passar. Mas a alegria como marca do povo de Deus, ela te fortalece. A alegria é a sua força, nós lemos isso em Neemias, capítulo 8, verso 10. Mas é uma alegria em Deus, na pessoa do Senhor, é no Senhor que vamos tirar essas forças. Então, quando a dificuldade vem, o desânimo te põe contra a parede, essa alegria expressará a força que você terá em Deus, apesar das circunstâncias ruins que pode estar acontecendo com você. Isso nos leva então, dizendo que a alegria é um mandamento, já puxa o gancho para a alegria, que ela é ultra circunstancial. E se a nossa alegria é além das circunstâncias, ela não pode ser baseada nela. Por quê? Porque o Evangelho não é circunstancial. O Evangelho ele é permanente, perene. Ele é um rio que não seca. Isso não significa que a gente não vai ter ausência de problemas. Isso não significa que o cristão vai estar o tempo inteiro falsamente sorrindo. Não é isso. Mas apesar das turbulências circunstanciais ao seu redor, o seu coração está confiante. O seu coração está feliz. Por quê? Porque nessa pessoa do Evangelho de Cristo Jesus, ele é firmemente solidificado no seu coração. A vida, por mais que seja um mosaico de coisas coloridas e coisas cinzentas, nessa escuridão do sofrimento, neste mundo que passaremos por aflições, cruzaremos esses vales, atravessaremos desertos embrasados. Irmãos, essas águas profundas, essa verdadeira alegria jamais deve nos faltar. Se a alegria então ela é um mandamento, se ela está não está baseada nas circunstâncias, ela é cristocêntrica. A alegria, portanto, então é centrada nessa pessoa, nesse reino de Deus. E se você não tem o reino de Deus dentro de você por meio de Cristo Jesus, você também vai ter uma oscilação de alegria como uma montanha-russa. Porque, irmãos, nós podemos ter sim momentos de alegria, mas o cristão deveria viver plenamente alegre por causa do autor da sua alegria. A nossa alegria pode ser circunstancial,
Pode sim, pode ser influenciada, mas não deveria, porque a nossa união com Cristo produz um fruto. Sabe qual que é? O fruto do Espírito. E eu sei que a gente fala os frutos do Espírito, mas não são os, pode ir lá, é no singular. E esse fruto do Espírito gera várias características. É como se você pegasse uma laranja, e dentro daquela laranja tem vários gomos, não é? Aquilo ali representa a laranja. E aqueles gomos, que é as características do fruto do Espírito, qual é uma das características, segundo Gálatas 5:22? Alegria. Alegria. E essa alegria, ela é racional. É racional porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Mas eu quero te dizer que ela é ainda mais racional, porque Jesus disse isso literalmente. Eu vou dizer com todas as letras em João 15:11, que ele diz: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vamos analisar esse versículo? Jesus falou o seguinte: que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É interessante que Jesus falou o seguinte, olha, Jesus não disse o seguinte: sem mim vocês não têm alegria nenhuma. Jesus não falou isso. O ímpio lá fora pode experimentar momentos de alegria, sim ou não? Sim. O ímpio lá fora vai experimentar momentos felizes, claro. Então Jesus não falou o seguinte: olha, sem mim vocês não vão apresentar alegria nenhuma. O ímpio está lá fora, está alegrando de vez em quando. Mas sabe uma coisa? Cristo diz que a alegria nunca seria completa, plena, sem a pessoa dele. Aqui faz toda a diferença. Quando Jesus fala que a minha alegria estaria em vocês e a alegria de vocês seria completa, significa que sem Cristo nós nunca teremos uma alegria completa, plena, verdadeira. É isso que eu estou falando. É uma alegria que satisfaz tanto o seu coração, você não precisa de mais nada. É uma alegria que, se você perdesse tudo, sério, dinheiro, posses, riquezas, saúde, como Jó perdeu família. Jó perdeu tudo, literalmente, irmãos. Perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu riqueza. Ele só não perdeu a própria vida. E o que Jó experimentava? Uma alegria plena, apesar de tudo isso. Essas três coisas mostram como é a alegria na Bíblia. Mas há ladrões que roubam a nossa alegria. Já viu isso? Ladrões da alegria vêm nos assaltar. E esses ladrões que roubam a nossa alegria, eu poderia falar de muitos, mas eu quero falar de um único ladrão que rouba a nossa alegria mais do que todos. Muitas coisas, muitos ladrões podem roubar a nossa alegria, mas há um ladrão principal. Sabe qual que é? O pecado. O pecado faz a gente perder a alegria, paz, intimidade com Deus, faz você se afastar da igreja e da comunhão das pessoas. Jovens que andam fracos, cabisbaixos, entristecidos, é porque o pecado tem roubado a sua alegria. Já viu jovens introspectivos, entristecidos? Talvez é o pecado roubando a sua alegria. Esse pecado que a palavra de Deus diz que no Senhor a nossa força é revigorada, né? Porque a nossa alegria é no Senhor. Talvez está faltando força para você, porque a alegria se foi. Você peca constantemente e esse ladrão rouba a sua alegria. E aí, para você tentar recuperar essa alegria, sabe o que você faz? Pega o seu smartphone e aí você vai ver se o seu time ganhou. Se o seu time ganhou, você fica um pouquinho mais alegre. Se você viu aqueles vídeos engraçados no Instagram, você fica um pouquinho mais alegre. Você vai no Facebook, você vai no Twitter, sei lá, no YouTube, e você tenta buscar aquela alegria, achando que a sua alegria estará no próximo vídeo que você vê, no próximo filme que você assistir, na próxima viagem que você fizer, mas a alegria não vem, a sua força se foi, e você continua da mesma maneira. Irmãos, Deus não é apenas a origem da nossa alegria, Ele é o conteúdo da nossa alegria. Deus não é apenas a fonte de alegria, mas Ele é literalmente aquela água que jorra para a vida eterna. E quem bebe dessa água, dessa alegria, continuará sendo fortalecido para viver. E você sabe o que é mais triste? Eu termino esse primeiro ponto aqui. É que nós estamos comparando a nossa alegria com a do mundo. E eu volto a dizer aquilo que eu falei lá no começo. Parece que o mundo é mais feliz.
Então eu tenho que experimentar um pouquinho do mundo, mas também continuar na igreja. Parece que a alegria mundana nos satisfaz tanto que a gente parece uma criança abandonada por Deus, que a gente tem que ir lá no mundo de vez em quando experimentar um pouquinho de alegria. Sabe de uma coisa? Eu vou lá me alegrar. Eu vou no bar, vou beber um pouco, vou encher a cara, vou ouvir umas músicas sertanejas. Bem depois eu volto para a igreja. Domingo eu estou lá. Domingo eu estou firme. Mas hoje eu quero me alegrar. Parece que a gente é criança abandonada por Deus e a gente não acha alegria suficiente na pessoa dele, e a gente se recorre ao mundo parecido como na verdade que nós nunca experimentamos a verdadeira alegria. E eu te faço esse desafio: será que você experimentou mesmo a verdadeira alegria? Ou você precisa de pitadas mundanas para você ter um refresco da vida? Aquele povo, no dia da dedicação, naquelas muralhas, eles se alegraram. Mas eles não só se alegraram, eles também cantaram louvores. Olha só o verso 27, quando diz louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Verso 28, reuniram os cantores. Verso 31, então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha, formei grandes coros em procissão. Aí ele fala que os coros se dividem. Verso 36, com instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Pois no passado, nos dias de Davi e Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvores, ações de graças a Deus. Vários versos falando de canto, cânticos, música. E aquela inauguração, irmãos, é celebrada com muita música. Ora, quando a gente fala de alegria, no primeiro ponto, o que você pensa de alegria? Pensa em música. O povo lá na pecuária, se não tivesse música nenhuma, vocês acham que eles iriam lá? Você acha que não tivesse show de ninguém, você acha que eles estariam lá? Aquela multidão cheia de gente? Você acha que quando as pessoas vão lá assar um churrasquinho, beber uma cerveja, ele não põe uma musiquinha para ele ouvir? Quando a gente pensa em alegria, a gente associa a música. E aquela música de inauguração foi celebrada. Aquela música que inaugurava aquele dia da dedicação foi exatamente a grande celebração da vitória do povo de Deus. Nós vemos isso, Miriam cantou depois da travessia do Mar Vermelho, Davi cantou ao trazer a Arca da Aliança. Tiago diz o seguinte, literalmente: está alguém alegre? Cante louvores. Quando, irmãos, na verdade o favor de Deus brilha sobre nós, nós temos ânimo e felicidade para cantar. O livro dos Salmos não é essa expressão de cânticos? Jesus, na verdade, antes de ir para a sua última ceia, canta louvores. Cantar é um elemento de propriedade, um ato instintivo da nossa exaltação de alegria. Sabe quando você quer expressar alegria? A música então é uma arte do céu. A música então é a linguagem da alma, a linguagem universal, transcendental, atemporal e eterna. Apocalipse fala de cânticos. A partir do capítulo 5, nós vemos que eles entoavam cantores dizendo: digno é o cordeiro que foi morto. E lá fala de toda criatura. Se a gente pudesse ler esse texto um dia, explicar esse texto, eu quero imaginar, gente, imagine toda criatura cantando: digno é o cordeiro que foi morto. Imagina uma minhoca cantando isso. Como que uma baleia cantaria isso? Como que uma girafa cantaria isso? Portanto, a música é um grande veículo de comunicação daquilo que a gente deseja expressar. O mundo expressa a sua cultura por meio da música, não é? Olha as músicas de funk, expressando e imprimindo cultura no Brasil. Olha o sertanejo universitário, imprimindo música, imprimindo cultura no Brasil. Eu não sei se o pessoal vai lembrar isso, mas acho que vocês vão se lembrar. Quando a gente chega quando o movimento hippie começa ali nos Estados Unidos, 1960, qual que foi o que marcou ali? Woodstock. Woodstock foi um grande evento que envolvia música. O que o Rock in Rio marcou a geração dos anos 90 e 80? Música. Quando teve aquela época do axé, do pagode, música. Hoje, essa moda aí do sertanejo universitário, tudo para imprimir aquilo que eles estão expressando. E o que eles expressam nessas músicas? Sensualidade, traição, enfim. E você? Você, quando vai ouvir uma música, o que você tem expressado?
Poucas coisas ressaltam tanto a beleza da adoração quanto a música. O livro mais extenso da Bíblia é um livro dos Salmos, livro cantado. A música, irmãos, para nós no culto não é um elemento vazio, não é para preencher um espaço na agenda da igreja. Música é um elemento de adoração, porque expressa o que nós cremos, o que acreditamos, expressa o que nós amamos. O Salmo 92, por exemplo, fala o seguinte: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a sua misericórdia, a sua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Irmãos, louvar a Deus, louvar aquilo que você na verdade quer cantar, significa você expressar o que está no seu coração. O que vai no seu coração? Quando você está alegre, quando você está triste, o que você canta? E eu volto a dizer aqui, eu já falei isso aqui nas pregações passadas, nós temos aquela dicotomia, né, de achar que toda música secular produzida pelo mundo é anticristã. Eu não creio nisso, irmãos. Eu creio que sim, o ímpio, assim como eu já falei para vocês, né, você só assiste futebol de crente, quando joga lá Palmeiras e Botafogo, só é crente jogando. Quando você vai assistir o jornal, os apresentadores é crente, os repórteres é crente, quem é entrevistado é crente, você vê só crente ali falando. Quando você vai ver um filme, é tudo sobre crente. Eu, por exemplo, gosto demais do Missão Impossível. Assisti toda a saga. Cheguei no cinema lá, eu era o primeiro. Falei, meu Deus, será que é aqui o cinema mesmo? Só tinha eu na sala de cinema. Era pré-estreia. Quando chegou um cara lá, eu falei, moço, é aqui mesmo? Ele falou, é, você foi o primeiro. Eu falei, tá bom. Estou lá esperando ver o Tom Cruise. Mas, irmãos, o fato é que nós não vemos só coisas cristãs, mas o que você vê expressa a Deus. O que você canta expressa o Senhor, expressa as coisas de Deus. Portanto, o louvor, então, irmãos, é isso que aumenta e proclama o que nós cremos. O louvor fala, na verdade, o que desejamos ser. E a Bíblia diz que, na verdade, em Efésios 5, 18 a 19, diz: não se embriagueis com vinhos, porque nisso leva a devassidão, mas deixei encher-vos do Espírito, falando entre vocês salmos, hinos, cantos espirituais. Sabe por que eu não canto músicas do mundo? Não é porque elas não expressam às vezes as coisas de Deus, é porque eu não me sinto cheio do Espírito Santo. Mas tem música cristã também que eu não canto, tipo aquela Sabor de Mel, né? Se você não vê na prova, não me ajudou, vai se arrepender. Nós não estamos falando desse tipo de música também triunfalista. Mas, irmãos, eu não ouço músicas que não sejam cristãs, porque eu não quero perder tempo. Tanto é que eu não vejo muitos filmes também, porque eu acho que tem filmes que não me acrescentam, não vai me encher de Deus. Portanto, músicas, sim, são doutrina. Lutero dizia o seguinte, irmãos, que a música é serva da palavra, e que a música é um sermão por meio dos sons. Não é legal essa definição de música? Música deve ser um sermão por meio de sons emitidos. Desde antigamente, alegria e música andam de mãos dadas. E as pessoas, quando buscam alegria, elas tocam músicas. Pode ver nos aniversários de criança, tem que ter música. Festa de adulto, música. Está triste? Música. Está alegre? Música. Festa mundana, pecuária, Lollapalooza, música. A única diferença, eu encerro esse ponto, irmãos, é onde está a fonte dessas músicas, a origem da alegria delas. Enquanto as pessoas se vestem para ir para esses shows, a motivação, qual é a alegria do crente quando ele canta uma canção? Por fim, primeiro aspecto então, alegria. Segundo aspecto, músicas, canções. E o terceiro e último aspecto dessa festa da dedicação, nesse momento, é que tudo era feito em santidade. Veja só, verso 30. Os sacerdotes, os levitas, purificaram a si mesmos. Olha só, eles purificaram a si. Depois purificaram o povo, os portões e as muralhas. Verso 30. Ao 43. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios. Verso 45. Executavam o serviço de Deus e o serviço da purificação. Também consagravam as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Irmãos, a alegria que a gente viu no primeiro ponto, e os louvores, as músicas cantadas no segundo ponto,
só pode ser feita se for por meio da santidade, purificação. E é interessante que o tipo de ritual aqui não é detalhado. Nós vemos que fala simplesmente que ele foi purificado. Mas geralmente esses rituais de purificação, sabe o que envolvia? Lavar o corpo, lavar a roupa, abster-se de sexo e apresentar ofertas a Deus. Era isso. Purificação basicamente tinha esses rituais. Isso a gente vê em Êxodo, por exemplo, 19, Levítico 16, Números 8. Mas como a gente não sabe ao certo, sabe uma coisa que acontece aqui, que eles fazem? Purifica porta e muro. Não parece coisa assim de neopentecostal? Ó, vou purificar a minha casa, vou passar o óleo ungido aqui nos umbrais, vou jogar, né, um óleozinho aqui no, sei lá, no quarto, na minha empresa. Mas o objetivo dessa purificação aqui, irmãos, tinha um destino. Sabe por que esse aqui é um texto singular na Bíblia? Porque ela foi, na verdade, provocada pelos cadáveres que ali existiam. Lembra que as muralhas foram derrubadas, pessoas morreram ali em Jerusalém? Pois é, essa purificação é por causa desses cadáveres antigos, por causa das práticas idólatras. E você sabe por quê? Por causa do mofo literalmente na cidade. Então esses muros, na verdade, precisaram ser aspergidos e praticados juntamente com a limpeza das pessoas e das casas. Por isso que eles purificavam a si e o povo. Isso mostrava então que a concepção de Jerusalém era uma cidade santa, no sentido de purificação completa, espiritualmente e corporeamente. E essa purificação, irmãos, contou exatamente com a santificação do povo. Eu encerro dizendo só o seguinte, irmãos: quando você se alegra, quando você canta, você faz isso em santidade? Na festa de aniversário do seu filho, você consagra aquele momento a Deus, aquele momento de festa, aquele momento de alegria, de louvores, você consagra a Deus? Aquele momento que você faz uma viagem, bodas de prata, bodas de diamante com o seu marido, com a sua esposa, você purifica aquele momento alegre, você canta com ela momentos de alegria por aquele momento? Sabe, irmãos, grandes eventos não podem nos separar da consagração a Deus. Você está alegre porque seu filho se formou? Consagre. Cante louvores. Está alegre porque você se casou? Cante louvores, consagre aquele momento. Está alegre porque Deus te abençoou com a porta de emprego nova? Cante louvores, alegre-se. E essas alegrias, tudo isso aponta, irmãos, para aquilo que é a verdadeira alegria nossa. Nossa alegria pode ser pulverizada nesses eventos, não é verdade? Mas a alegria está numa pessoa, a pessoa de Deus. Porque sem o evangelho das boas novas, você nunca vai ser alegre. Esses eventos serão coisas pontuais da sua vida, mas o evangelho das boas novas, o evangelho da salvação, trará a alegria plena, eterna para você. Está com sede de alegria? Vem para Deus. Está com sede da alegria verdadeira? Só em Cristo isso pode ser alcançado. Vamos orar?